Não importa se a salsicha é Sadia ou Seara. Hoje a gente vai usar o Cinema 4D para fazer esse hot dog irresistível e suculento com um toque especial de mostarda. Antes de mais nada, eu te convido a clicar no primeiro link que tem aí embaixo na descrição do vídeo, que é o meu curso online de Cinema 4D. Nele, você aprende as principais ferramentas e funções do Cinema 4D, enquanto faz um projeto do começo até o final. Calma, que daqui a pouco eu falo mais desse curso assim que o tutorial acabar. Por enquanto, vamos fazer esse hot dog delicinha. Delicinha? Você não podia ter pensado numa coisa pior, não? Yuhu! Vamos começar, mas antes duas informações importantes. A primeira delas, se você não sabe nada sobre o Cinema 4D, esse tutorial pode não ser indicado para você. Ah, professor, é verdade? É verdade. Então o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D primeiro, depois você vem para esse aqui. Você até pode ir nesse, mas depois não diga que eu não avisei. E aqui o que a gente precisa é nada, só o Cinema 4D aberto. Primeira coisa que a gente vai fazer, você já sabe qual que é a ideia, é criar as formas que são mais simples. Então para isso, na parte superior, clique e segura no cubo azul. Clicando e segurando tem várias opções. Você vai clicar na opção de... Cadê, meu Deus do céu? Aqui ó, Capsule, que é tipo uma cápsula, né? Parece uma pílula. E aqui a gente vai fazer o seguinte, com ela selecionado, do lado direito aqui, não no painel de Objects, aqui embaixo no painel de Attributes, a gente tem essa aba de Objects. É meio confuso, né? Porque aqui tem Objects e aqui tem Object, mas vamos lá. Deixa selecionado, do lado direito no painel de Attributes, aba de Object. Aqui eu vou mudar a opção de Radius. Radius é o raio, né, a expansão dele, o quanto ele seria largo. Eu vou colocar 20 centímetros. Na opção de Height, que é a altura, eu vou colocar 250, para ele ficar aqui um pouquinho mais compridinho. Depois eu tenho Height e Segmentos. Essa parte de segmentos você só consegue ver se você for na parte superior e clicar em Display. Em Displays, do que é difícil dizer isso, volta. Lá em cima em Display, você coloca a opção de Grid Shading Lines. Isso consegue mostrar as linhas de construção e automaticamente com isso a gente também enxerga os polígonos. Oh meu Deus, o que são polígonos? Polígonos nada mais são do que esses blocos aqui, ó, que geralmente tem 4 lados, tá vendo? Então tem um polígono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e milhares de polígonos formam a casca do objeto. Então uma vez que a gente consegue enxergar esses polígonos, eu vou fazer o seguinte, aqui em Height Segmentos, eu vou mudar para 16. Você pode perceber que com isso, né, ele divide mais ali, ó, e deixa mais linhas de construção. Essas linhas de construção facilitam depois, lá na parte final, quando a gente for dar aquela arredondada ali. Na verdade não é arredondada, né? É uma deformada. Enfim, relaxa aqui mais pra frente, você vai entender o que é. Mas só saiba que isso aqui é pra parte final, quando a gente for usar os deformadores. Fora isso aqui, eu tenho o Cap Segments, que está como 4. Eu vou colocar 8. E aqui embaixo eu tenho Orientation. Ao invés de mais Y, nós vamos colocar mais X. Ah, professor, mas pra que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque ele já fica meio que deitadinho, né? Olhando aqui, ó, já fica ali como se fosse aquela salsichinha já deitada, né? Mais ou menos no mesmo alinhamento ali, como se estivesse no chão, por exemplo. Continuando, agora a gente vai fazer o pão, que talvez seria o mais gorduroso, não, aquilo que mais engorda, né? Que é o pão, é sempre o pão, coitado do pão. Então lá em cima, clique e segura no cubo azul e a gente vai colocar a opção de Capsule de novo. Pô, mas de novo? Então, de novo, porque a gente vai usar a mesma estrutura. Vamos lá. No painel de Attributes, aba de Object, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mudar o Radius, que estava como 50, eu vou colocar 25. A opção de Height Segments, eu vou colocar 6. Essa opção de Cap Segments, é difícil dizer isso, né? Cap Segments, a gente vai colocar 8. E lá embaixo, na opção de Orientation, mesma coisa, vamos colocar mais X. Com isso a gente percebe que já ficou de lado. O problema é que isso aqui não tá parecendo um cachorro quente, né? Tá meio estranho. Então vamos continuar. Ainda com como é que eu posso dizer? Essa cápsula, né, selecionada, que é essa segunda que a gente fez, eu vou vir aqui, só que não no painel de Objects. A gente vai vir no painel de Slice. No painel de Slice, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ativar essa opção de Slice e com isso, você pode perceber que se eu vir aqui, ó, com a ferramenta de movimentação e mover um pouco aqui no eixo Z, né, essa seta azul, ó, um pouquinho para o lado, a gente percebe que já parece metade de um pãozinho
cortado. Acontece o seguinte, para o que a gente vai fazer lá mais para frente, que é usar um deformador, você já falou isso, então eu sei, mas aqui também tem uma outra coisa importante. Aqui você vai perceber, ó, que eu tenho a opçãozinha de Regular Grid. Esse Regular Grid eu vou ativar, ó, e olha só a diferença. Ele cria como se fossem mais polígonos naquela parte interna. Quanto mais polígonos você tem, melhor ficam deformações que você aplica pelas opções de deformação aqui do Cinema 4D. Visualizando pelas 4 telas, e aqui vem o porquê que é importante de você assistir o tutorial de como começar no Cinema 4D, porque lá eu explico como é que você manipula essas telinhas aqui, certo? Então aqui não vou explicar isso, porque eu imagino que você já assistiu aquele tutorial antes. Mas eu não assisti, então corre lá e assiste. É só clicar no card aqui do lado direito em cima. Aqui visualizando pela parte de topo, eu vou fazer o seguinte, vamos aproximar um pouco mais, e nesse pão aqui, ó, selecionando ele, eu vou arrastar um pouco para baixo até ele encostar aqui na salsicha. Feito isso, a gente vai duplicar. Para duplicar, muito simples, ó, ainda com a ferramenta de movimentação e com essa seta azul, que é a seta que move no eixo Z, a gente vai clicar e arrastar, mas calma, segura a tecla Ctrl. Então segura Ctrl, clica, segura e arrasta, ó, eu vou alinhar exatamente aqui. Eu sei que olhando assim não faz sentido nenhum, né? Você pode até olhar desse lado aqui, nossa, professor, que estranho. Realmente tá muito estranho, não faz sentido nenhum, mas calma, a gente vai resolver isso. Visualizando aqui pela tela de right, né, que é olhando aqui de lado, o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar esse pão do lado direito e com a ferramenta de rotação, que é essa aqui bem bonitinha, a gente vai clicar em qualquer local aqui, ó, vazio mesmo, ó, segure e arraste, puxa para a direita e para baixo, com isso ele vai dar uma leve deitadinha, né? Vai dar uma tombadinha. Se você quiser, com a ferramenta de movimentação também, ó, você pode só jogar um pouquinho pro lado. Deixa eu me aproximar um pouco mais aqui. Como é que eu posso dizer? Fala tudo errado. Respira. Eu vou preencher a tela inteira e aí eu vou jogar ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó, e um pouquinho mais para a direita. Então rotacionei e joguei aqui no cantinho. Esse pão do lado esquerdo, mesma coisa, só que no sentido contrário. Então com a ferramenta de rotação, ó, a gente clica numa área vazia, segura e arrasta até ele rotacionar. Poderia ser também no outro eixo, tanto faz, vai do que você quiser, e com a ferramenta de movimentação, a gente vai vir, ó, eu vou jogar um pouquinho para o lado e um pouquinho para baixo, ó. Agora, se a gente olhar aqui nessa visualização de perspective, quase falei errado, né? Visualização de perspective, ó, já tá uma sensação um pouco melhor, parece já um pãozinho cortado ali no meio com a salsichinha ali dentro. Depois da gente fazer isso, eu não preciso mais daquela opção de Display Gurad Shading Lines. Ó, então o que a gente faz? O que a gente faz é mudar isso aqui para Gurad Shading, e a gente consegue visualizar essa superfície lisinha, sem aquelas linhas de construção que às vezes são interessantes de serem visualizadas e às vezes não. Aproveitando esse papo todo que a gente está tendo aqui com relação a essa parte do sweep, tudo isso aqui que a gente está modelando, se você quiser, eu já modelei outras coisas também aqui no canal, por exemplo, um sorvete, ai, tão suculento. Se você quiser ver como modelar esse sorvete também aí no Cinema 4D, clica do lado direito no card aí em cima e você pode assistir esse tutorial. Agora, enfim, é só uma pequena observação. Vamos continuar esse vídeo aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o maravilhoso, gostoso e suculenta mostarda, que vai ficar bem aqui na parte de cima. Para isso, eu acho que a melhor maneira, enfim, existem várias maneiras, mas a que eu acho mais fácil é usar ali o spline. O spline está bem na parte superior, que é esse aqui, ó. Essa seta está meio zoada, mas enfim, clica e segura ali nessa ferramentinha. E a gente vai vir nessa opção aqui de fórmula. Esse fórmula, ele basicamente o que ele faz? Ele faz um zigue-zague, né? Subindo e descendo, como se fosse um tipo de onda sonora. Só que ele é meio chatinho de manipular. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, aqui do lado direito, né, com esse carinha selecionado, eu estou com um problema na minha seta, por favor ignore isso, mas faz de conta que isso aqui é uma setinha, tá bom? Então faz o seguinte, ó, deixa essa linha selecionada, do lado direito no painel de Attributes aqui, ó, a gente vai na aba de Objective. Como eu disse, faz de conta que essa linha horrível que eu estou fazendo aqui é uma seta, beleza? Depois eu conserto isso aqui. Aqui a gente tem a opção, ó, de XT. Nessa opção de XT, ele tem um primeiro valor ali, tá vendo? Que é 100. Sim, eu estou vendo. Então, no valor de 100, a gente vai trocar só o 100, hein? Troca o 100 por 20. Pressionando Enter, ó, ele faz um zigue-zague um pouco menor, não é uma coisa tão larga. Já na opção de YT, esse valor onde eu tenho 100, também logo no início eu vou trocar por 12. Aqui não dá para enxergar muito bem, então com a ferramenta de movimentação eu vou subir um pouquinho aqui para cima, ó.
Então é isso que a gente fez, um zigue-zague um pouquinho menor. Continuando que não acabou. Aqui do lado tem a opção aqui ainda, nesse Tmin, tá vendo aqui, ó? Esse carinha aqui, ó. Esse Tmin eu vou mudar aqui para -5 e a opção embaixo de Tmax eu vou colocar 5. Com isso, ó, ele faz zigue-zagues maiores. O problema é que mudando essas opções, o zigue-zague não ficou mais curvado, ficou um zigue-zague meio reto demais, né? Tá parecendo um tipo de telhado de casa, uma coisa bem horrível, não tá combinando com a mostarda, né? Se a gente jogasse mostarda em cima da salsicha, não ficaria tão retinho assim. Então aí, ó, eu tenho uma opção aqui embaixo, que é essa opção de samples. Esse samples está com 20, eu vou colocar 100. Quanto mais samples, são mais divisões que ele faz ao longo dessas linhas. Com isso, ele cria essa sensação de uma coisa mais curvada. Aqui embaixo eu tenho a opção de plane. Nesse plane ele está como XY, a gente vai alinhar para dar a impressão de que ele está em cima ali da nossa salsicha. Então para isso eu vou colocar a opção de XZ. Olha só que legal. Olhando de cima, ó, ele vai ficar certinho. O problema é que existem algumas coisinhas que tem que ser ajustadas. Por exemplo, esse zigue-zague não tem espessura, tá uma linha só. Tem que fazer ali com uma certa grossura para dar a impressão que foi saído ali de um potinho de mostarda, né? Então vamos fazer o seguinte, na parte superior eu vou vir aqui, ó, e clicar e segurar de novo nessa ferramentinha que eu posso trabalhar com os splines. Dessa vez não vamos em fórmula, nós vamos em circle. Eu acho que é assim que pronuncia, posso estar errado. Em circle, olha só, ele criou um círculo aqui. Esse círculo, qual que é a ideia? Deixa eu só explicar isso para você, que eu sei que é meio confuso, mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse zigue-zague e esse círculo que eu fiz, exatamente nessa espessura que ele tem aqui, ó, vai ser a grossura do zigue-zague. Então ele está meio grosso demais. Então vamos lá, deixando o círculo selecionado aqui, ó, eu vou vir no painel de Attributes, aba de Object. Me desculpa, tá? Essa seta tá me irritando aqui, a seta sumiu. Depois eu conserto isso. Então aqui eu tenho o Radius. Radius seria o raio. Ao invés de 200, que é grande demais, nós vamos colocar 3. Se eu subir um pouquinho ele, ó, olha só, ele ficou bem fininho, né? Não tá aquele círculo gigantesco. Agora a gente vai fazer o seguinte, hein? Na parte superior, você vai vir aqui, ó, clicar e segurar nesse botãozinho aqui, ó. Então clicou e segurou, você tem a opção de Sweep. Esse Sweep, o que que ele faz? Ele pega dois splines, no caso esse círculo e o zigue-zague, e cria uma forma com eles dois. Só que para isso, a gente tem que configurar a estrutura primeiro. Então no painel de Objects aqui em cima, ó, a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar o Circle e o Formula e vamos jogar dentro do Sweep, tá? É só clicar e arrastar. Vamos lá. Peguei o Circle, clica, segura e solta em cima do Sweep, pega a fórmula, clica, segura e solta debaixo aqui do Circle. Ó. Com isso os dois ficam ali dentro, olha só, agora nós já temos uma espessura, olha só que maravilha. Tá faltando mais alguns detalhes, por exemplo, as pontas aqui, né, elas estão meio retas demais. Se você jogasse uma mostarda ou um ketchup em cima ali, não ficaria desse jeito, teria uma coisa um pouco mais arredondada. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar o Sweep selecionado aqui no painel de Objects e lá embaixo no painel de Attributes, eu tenho a aba aqui, ó, de Caps. Na aba de Caps, eu tenho uma opçãozinha aqui, dentro dessa categoria aqui, ó, de Both Bevels. Então, em Both Bevels, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar a opção de size, ó. Pode colocar tudo que você quiser. Na verdade, tudo que você quiser não, né? Tudo que der para colocar, que é 100 centímetros. Então, olha só, ele deixou mais arredondado. Tava assim, ó, ficou assim. Se você quiser assim também, beleza. Não, professor, eu gostei, tá mais bonito assim. Não tem problema. Aqui é gosto, tá? Mas eu acho que mais arredondado fica um pouquinho mais fiel à realidade. Feito isso, visualizando aqui pela opção de Right, que é essa aqui do lado direito embaixo, ó, eu vou descer. Então, para isso você pode selecionar o próprio Sweep e usando a ferramenta de movimentação lá em cima, ó, você pode pegar a seta verde, clicar e arrastar e encostar mais ou menos aqui, ó, até ele encostar na parte da salsicha. Olhando assim, tá legal, só que o problema é que parece que essa mostarda tá meio envelhecida, né? Passou da validade, porque tá dura demais. Se fosse uma mostarda bonitinha, quando você joga ali, ela teria um tipo de caimento, né? Se modelando sobre a superfície da salsicha. Falei bonito agora, né? Então a gente vai resolver isso. Vamos lá. Na parte superior, eu vou clicar aqui e segurar neste botãozinho. Clicando e segurando, a gente vai clicar nessa opção aqui que eu sempre me perco, que é esse FFD. O FFD cria uma grade e a partir dessa grade eu consigo fazer modificações no objeto. Daria para fazer isso de outras formas também, mas eu acho que com FFD é muito mais fácil. No painel de Objects aqui em cima, ó, a gente vai pegar o FFD, clica, segura e arrasta e joga ele dentro do Sweep de forma que ele fique aqui, ó, na última posição, debaixo do Fórmula. Então clica, segura e arrasta, ó, debaixo do Fórmula, soltei. Não é dentro do Fórmula, tá? Clica, segura, ó, é um pouquinho abaixo, só que dentro do Sweep. Nossa, que coisa confusa! Calma, tenta aí, clica, segura e arrasta.
Respira, tenha paciência que você vai conseguir. Feito isso, com esse quase falei tudo errado, né? Com esse FFD selecionado, a gente vai vir aqui no painel de Attributes na aba de Object. Na aba de Object, olha só, eu vou clicar nessa opção de Fit to Parent. Clica nele, o que ele faz? Ele ajusta todas aquelas grades, né, aquelas linhas que eu tinha ali meio roxas, e elas ficam exatamente em volta do objeto que eu apliquei, ou seja, todo em volta aqui dessa mostardinha, né, esse zigue-zague ali com essa certa espessura. Feito isso, outra coisa que a gente pode fazer também aqui ainda no painel de Objects, né, na aba aqui embaixo, eu vou pegar esse Grid Points Y e vou mudar para 2. Isso aqui são só as divisões que ele vai ter, ó. Quantas divisões ele vai ter na grade. Aqui não precisa de muitas, 2 resolve. Visualizando de novo por right, muita atenção, hein? Na parte superior eu vou fazer o seguinte, ó, do lado esquerdo eu vou vir e clicar nessa opção para trabalhar por pontos. E nessa opção de pontos aqui, lá em cima eu vou clicar e segurar na opção de seleção e vou mudar para a seleção retangular. Com a opção de pontinhos aqui do lado, ó, eu posso clicar e arrastar selecionando todos os pontos da esquerda, segura Shift, clique e arrasta para selecionar todos da direita. Agora, com a ferramenta de movimentação lá em cima, você pode clicar aqui, ó, na seta do eixo Y e arrastar um pouco para baixo até ele ficar curvado igual ali, ó, a salsicha. Ficou? Agora a gente vai fazer o seguinte, você pode selecionar o Sweep de novo, e com o Sweep selecionado, ferramenta de movimentação, e voltando para essa opção aqui, ó, essa opção trabalha no objeto inteiro. Você vai vir na seta do eixo Y, que está um pouquinho longe, ó, e sobe ela para ficar em cima da salsicha. Feito isso, olha que charme, hein? Agora sim, ficou com aquele caimento que dá a impressão que ela escorreu um pouquinho nas bordas da salsicha. Feito isso, você pode usar do jeito que tá. Se você quiser continuar do jeito que tá, fala, legal, terminei. Ótimo, já pode postar nas suas redes sociais. Porém, eu vou fazer mais uma pequena coisinha para dar um charme, porque o charme é tudo, não é? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, no painel de Objects, eu vou selecionar todos os objetos. Então, clica aqui, ó, nessa parte vazia, segure e arrasta, ó, formando um tipo de retângulo, né, um box, uma caixa, selecionando todos eles. Selecionou todos, você vai aqui em cima na opção de Object e clica em Group Objects. O atalho é Alt G. Ué, mas isso aqui faz o quê, cara? Isso aqui faz o seguinte, transforma tudo num grupo. Com isso eu tenho esse grupo aqui, ó, que se chama Null. Se eu selecionar esse Null, eu posso vir com a ferramenta de movimentação e movimentar tudo que eu tenho. Então tudo que faz parte aqui desse cachorro quente bonitinho vai ser movimentado nesse grupo. Feito isso, olha só, na parte superior a gente vai clicar e segurar, na verdade, desculpa, não é clicar e segurar, a gente só clica e solta, e com isso ele vai criar esse modificador aqui, que é o Bend. O Bend, assim como o FFD, faz modificações, só que são modificações diferentes. Nesse caso, eu não vou nem tentar explicar isso, porque é mais fácil a gente ver na prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, no painel de Objects aqui em cima, eu vou pegar esse Bend e eu vou arrastar para dentro do nosso grupo. Ó. Então, clica, segura e arrasta e solta aqui em cima dentro do nulo. O Bend tem que ficar aqui acima de todo mundo. Essa ordem, eu sei que você fala, mas esse negócio aí não faz diferença nenhuma. Claro que faz. A ordem dos objetos aqui, ó, dentro desse painel de Objects faz diferença, tá? Existe uma coisa que se chama prioridade, para dizer quem é o mais importante de tudo aqui. Nesse caso, o Bend vai ser o mais importante, por isso que ele fica acima de todo mundo. Com o Bend selecionado, painel de Attributes aqui, a gente vai vir na aba de Object. Na aba de Object, eu vou mudar a opção de Strength para um 70, olha só que legal. Ele já deu uma tipo de uma torcida no objeto. Calma, eu sei que você vai dizer, nossa, isso aqui tá horrível. Eu sei, tá uma porcaria, a gente vai resolver isso, calma, vamos lá. Aqui eu vou ativar também essa opção de Keep blá 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 X Length. Isso vai fazer com que, mesmo eu colocando muito valor aqui de distorção, ele mantenha o tamanho original do objeto. Então, se eu não ativar isso, ó, conforme eu mexo, ele vai distorcer as proporções. Nós não queremos isso, então ativa essa opção de Keep aqui embaixo. Fora isso, a gente vai vir aqui na aba de Coord, aba de coordenadas, para mudar um negocinho que a gente tem que mudar, que é essa opção de RB. Nesse RB, eu vou clicar e arrastar aqui do lado, ó, e conforme eu faço isso, ele vai mudar em diferentes ângulos. Aqui a gente pode colocar o valor de menos 90. O que acontece é que esse cachorro-quente tá legal, tem uma curvatura boa, mas não tá meio que alinhado ali como se fosse o chão. Então, para isso, visualizando aqui pelo front, eu vou deixar o nulo selecionado. E usando a ferramenta de rotação aqui, ó, eu vou clicar do lado de fora, segurar e arrastar até ele ficar mais ou menos alinhado ali, como se fosse no chão. Se precisar, usa a ferramenta de movimentação também aqui, ó. Clica em qualquer local vazio e alinha mais ou menos até o meio. Para a gente saber mais ou menos o que seria, não o chão, mas seria mais ou menos a ideia do chão, é só você olhar essa linha aqui, ó,
que é a linha onde eu tenho essa seta. Tá vendo uma setona aqui vermelha? Sim, tô vendo. Então, aqui seria mais ou menos como se fosse o chão. Então, com isso, ó, a gente já modelou esse cachorro-quente tão lindo e maravilhoso. Última coisa, depois de você ter modelado isso aqui, é que talvez você queira modelar uma outra coisa. Então, se você clicar do lado direito no card aí, você pode ir para o tutorial de como modelar e animar o Play do YouTube. Tá muito da hora esse tutorial. É sério, a galera pirou, curtiu pra caramba. Então clica aí, você pode assistir esse tutorial, se você quiser, é claro. Vamos esquecer comidas por enquanto e focar numa coisa muito importante. Se você quer dominar o cinema 4D conhecendo os principais assuntos mais importantes dele e ainda desenvolvendo um projeto do começo até o final, passando pelas principais etapas, é só você ir no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso de cinema 4D. Eu sei que eu dei toda essa ênfase, mas é verdade, o curso tá muito da hora. Esse curso é tanto para as pessoas que estão começando e não sabem absolutamente nada, mas também para quem até conhece um pouco sobre o cinema 4D, mas quer ter um conhecimento mais estruturado. Nesse curso, a gente começa pelo mais básico e vamos avançando, passando por assuntos como modelagem, splines, geradores, importação de arquivos do Illustrator e deformadores para criar e manipular objetos. Depois, vamos para MoGraph, Keyframes e Expresso para animações, iluminação, dinâmicas, partículas, tracking, renderização multipass e vários outros assuntos. Um detalhe é que para fazer essa imagem final aí que tá aparecendo aí do hot dog, né? Eu usei o renderizador Octane. O renderizador, na verdade, é aquele que gera a imagem final. Essa imagem aí tão bonita. Se você quiser, eu também tenho um curso de Octane Render com Cinema 4D. O link dele tá embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, não seja problemático. É só você clicar aqui do lado, acho que é desse lado aqui, para assistir mais alguns tutoriais. Este vídeo sábio, bom, talvez não tão sábio assim, mas enfim, esse vídeo termina aqui. Tchau.